Amém? Deu certo. Boa noite, CC Videira. CC Videira Sul. Graças a Deus. Bom estar aqui com você. Meu nome é João Vitor. Eu e a minha esposa, nós servimos no quarto da nossa igreja, na parte da nossa igreja que fica em Brasília. Então, quando você for a Brasília, não esqueça, você tem casa ali também, vai ser um privilégio, uma honra receber você. Nós hoje estamos aqui, eu e Sara, né, especificamente esse final de semana, lançando um projeto novo, que é o livro Para Tempos Difíceis. Então, ao final aqui do culto, você pode procurar na área de convivência esse livro. Eu não sei se eu tenho um exemplar aqui comigo, o pessoal não conseguiu aqui para mim, mas estará disponível, temos várias cópias, vários exemplares ali, do Para Tempos Difíceis e do Um Novo Eu. Então, eu não sei quantos já leram Um Novo Eu, que foi o meu livro passado. Alguém já leu? 2019 eu lancei Um Novo Eu, que é um livro que ele fala sobre transformação pessoal. Ele fala 10 princípios bíblicos para que você seja transformado à imagem de Jesus Cristo. Então eu encorajo você, você que deseja ser um novo você, um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa em Cristo Jesus. Eu acredito que Um Novo Eu é um livro que pode acrescentar muito na sua vida. E o Para Tempos Difíceis, que é o projeto que eu estou lançando agora, é um livro que fala sobre princípios para nós atravessarmos e superarmos tempos difíceis na nossa vida. Jesus, ele falou que a tempestade, ela sempre vem, em um dado momento ela chega. A questão é como ela te encontra. Em qual estado você se encontra quando a tempestade chega? Você é aquele que está edificado sobre a rocha ou edificado sobre a areia? A Bíblia fala sobre a necessidade desse fundamento, desse alicerce adequado. E no Para Tempos Difíceis eu compartilho princípios da Palavra de Deus para você construir sua vida sobre eles e estar preparado para os dias difíceis. Então, de coração, eu creio que esse livro pode abençoar muito você e talvez alguém que você conhece. Ele nasceu na pandemia, esse projeto, esse livro, ele nasceu nessa pandemia, no meio dessa tormenta, nasceu a partir de conversas, de orações, de atendimentos pastorais, de pessoas que nós consolamos em razão de lutos, de perdas, mensagens que eu preguei. Então, a partir de tudo isso, foi que brotou, surgiu esse projeto, e eu acredito que é uma mensagem de esperança, muito necessária para o nosso tempo, que eu oro que possa acrescentar e ministrar na vida de muitas pessoas, amém? Hoje aqui na CC Videira Sul, começamos uma nova série de pregações, e o título dessa nova série está bem aqui atrás de mim, ou pelo menos será projetado aqui atrás de mim, O que a Bíblia diz, o que a Bíblia diz. Então nós vamos falar hoje e nos próximos domingos, quando eu digo nós, o nosso time, claro, haja vista que eu só estou hoje por aqui, só de passagem. O que a Bíblia diz sobre religião é o que vamos falar hoje, e aí ao longo dos domingos falaremos sobre temas, tópicos que estão assim muito em alta. Na verdade, eu diria que são tópicos importantíssimos e são assuntos sobre os quais todos nós temos as nossas opiniões. Mas o grande convite dessa série, preste bem atenção, o grande convite dessa série de pregações é que você e eu, nós venhamos trocar o eu acho pelo assim diz o Senhor. É que nós possamos trocar as nossas opiniões, os nossos conceitos, as nossas ideias, pelas ideias de Deus. A grande pergunta que essa série deseja responder é exatamente isso. O que a Bíblia diz? O que a palavra de Deus fala? O que Deus fala sobre esses assuntos? Qual o coração de Deus para essa área da minha vida? Então eu encorajo você a não apenas hoje comparecer, mas também nos próximos domingos retornar e trazer alguém com você, amém? Podemos orar? Então aí no seu lugar, fecha os teus olhos, ora comigo. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, render os nossos corações ao sopro do Teu Espírito, à ministração da Tua Palavra. A Tua Palavra, Senhor, ó Deus, ela ainda é viva e eficaz, capaz de transformar a vida de um ser humano.
derrama essa palavra sobre nós. Derrama essa palavra sobre nós. A palavra que cura, que renova, que liberta. A palavra que esclarece pensamentos, a palavra que ilumina caminhos. A palavra que nos capacita para novas escolhas. A palavra, Senhor, ó Deus, que gera em nós a fé e a confiança que precisamos em Tuas promessas. Pai querido, ministra essa palavra aqui nessa noite. Faça assim, para a Tua glória, em nome de Jesus. Se você crê, você pode dizer amém. Abra a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 1, do versículo 22 ao versículo 27. Esse será o nosso texto de hoje. Tiago, capítulo 1, do versículo 22 ao versículo 27. Tiago é uma carta que foi escrita por alguém que foi irmão de Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele escreve para uma igreja que já estava dispersa em razão da perseguição. É uma carta que fala sobre a vida de fé na prática. Essa é a grande ênfase da carta de Tiago. Se você, na verdade, quiser escolher um livro do Novo Testamento que é bastante prático, é Tiago. Tiago, capítulo 1, 2, 3, 4, 5. É fácil de entender, a linguagem é muito objetiva, porque esse é Tiago. Tiago, ele não está atrás de teorias e mais teorias que não têm relação com a vida. Tiago deseja nos ensinar como nós podemos traduzir a nossa fé em algo que é vivo, que é real e que é concreto. Eu quero ler com você Tiago capítulo 1, do versículo 22 ao versículo 27. Assim diz a palavra de Deus. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Versículo 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Versículo 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Você pode ler comigo o final do versículo 27? Todos juntos, 3, 2, 1. Cuidar do órfão e das viúvas em suas necessidades e não se deixar corromper pelo mundo. Hoje eu quero falar sobre o que a Bíblia diz sobre religião. O que a Bíblia diz sobre religião. O conceito mais básico de religião é a maneira que o homem encontrou de tocar aquilo que não é material, aquilo que transcende o visível, o palpável. Religião é a maneira como o homem busca esse contato com Deus, com o Criador, com algum tipo de energia superior. Isso é religião. Religião é essa tentativa humana de fazer um caminho que culmine em Deus, que chegue em Deus. E a Bíblia vai falar sobre a falsa religião e a verdadeira religião. E aqui em Tiago capítulo 1, nesses versículos, eu queria trazer para você 4 fatos, 4 diferenças entre a falsa religião e a verdadeira religião. Você está comigo? 4 fatos. O meu texto é Tiago 1, eu não vou sair dele, eu vou ficar nele, e do começo ao fim, nós vamos acompanhar nesses versículos 4 diferenças entre falsa religião e verdadeira religião. A primeira diferença que você pode perceber aqui, entre a falsa religião e a verdadeira religião, é que a falsa religião ela é um ritual vazio, mas segundo a Bíblia, a verdadeira religião é a prática da palavra. Fale comigo, a prática da palavra. A falsa religião, ela se contenta em nos fazer cumpridores de rituais. A verdadeira religião, ela deseja nos fazer cumpridores da palavra de Deus.
Uma coisa, meu querido, é você comparecer a um culto, outra coisa é você cumprir os princípios de Deus. Uma coisa é você ter a cadeira na igreja, outra coisa é você ter o coração assentado nas coisas do céu. Uma coisa é você levantar as suas mãos no domingo e você falar louvado seja Deus, outra coisa é a sua vida gritar mais alto do que as tuas palavras, louvado seja Deus. Uma coisa é nós aqui no domingo falarmos Jesus, tu és o meu Senhor, outra coisa é alguém que nem me conhece cruzar pela minha vida e falar o seguinte: eu acho que tem algo diferente na tua vida, eu acho que esse Jesus que você diz adorar, ele faz diferença nos teus caminhos, nas tuas condutas, no teu caráter, nas tuas escolhas. A falsa religião. Para a falsa religião, basta que você compareça a um ajuntamento, a um culto. Para a falsa religião, basta que você conheça a Bíblia. Para a falsa religião, basta que você saiba o ritual, a cerimônia, toda a coreografia. Mas para a verdadeira religião, não. Esse era o grande problema de Jesus com os religiosos da sua época, porque os religiosos da época de Jesus faziam tudo que a religião prescrevia. Eles faziam os rituais, eles faziam as ofertas, eles faziam tudo que a religião dizia, é preciso que seja feito isso, mas o problema é que a vida deles, o tratamento deles com os outros, as atitudes, as escolhas, os valores, os princípios, não estavam alterados, radicalmente alterados pela palavra de Deus. É possível, gente, nós vivermos uma vida em que existe forma, mas não existe essência? Isso aí foi um amém. Vocês ficam calados, ao menos o bebê grita. Glória a Deus. Você me ajuda a pregar, amém? Amém. Quando Jesus for falando com você, você dá um glória aí. Amém? Você está de máscara, mas tem boca? Foi brincando, mas é verdade. Me ajude. A falsa religião, ela nos coloca em uma forma. Nós temos forma. Nós temos cara de quem crê, nós temos linguagem de quem crê, nós temos adesivo de quem crê, nós temos Instagram de quem crê. Qual é a minha bio? Filho amado, eterno do Deus Altíssimo. Até porque, minha gente, ser crente hoje em dia está dando ibope. É ou não? Nunca vi uma pessoa colocar assim na bio do Instagram, ateu. Ateu, não. Agora, filho eterno de Deus. Coloca até a cara de um leãozinho, que é o leão da tribo de Judá. A religião faz você ter toda essa forma, ter toda essa aparência. Se veste como quem crê, vai aos lugares de quem crer. Mas o problema é que na vida, nas escolhas, nas atitudes, nos caminhos, não existe a prática da palavra de Deus. A Bíblia, minha gente, que transforma a nossa vida, não é a Bíblia que a gente conhece, é a Bíblia que a gente pratica. Não é a Bíblia que a gente recita, é a Bíblia que a gente vive. Não é a Bíblia que a gente posta, é a Bíblia que a gente coloca em prática. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Você está compreendendo, meu amigo? Ele fala isso, o Tiago, ele começa esse texto falando isso. Ele diz, sejam praticantes e não apenas ouvintes. Ou seja, essa parada de apenas ouvir a palavra e não praticar a palavra não é de hoje. É tão antigo quanto a fé cristã. O Tiago, irmão de Jesus, lá no começo, na gênese do movimento cristão, ele já denunciava essa falta de prática. Muito ouvir, o pouco praticar. Aliás, eu digo para você, é melhor uma grama de conhecimento muito bem praticada do que uma tonelada de conhecimento e uma grama de prática. Com isso, eu não quero falar para você que nós devemos defender o analfabetismo bíblico. Não vamos conhecer a Bíblia, não é isso. Vamos estudar a palavra, vamos conhecer a palavra, mas nós não conhecemos a palavra simplesmente por conhecer a palavra. Nós conhecemos a palavra como um meio para que através dela eu viva os princípios de Deus, a vida de Deus. Há um texto que eu acho muito interessante, preste bem atenção nisso. Olha esse texto, Jeremias capítulo 7, a mídia vai colocar para mim, versículo 22 e versículo 23. Olha esse texto, e só para situar você, Jeremias, ele foi um profeta. Camarada que viveu lá na época do Antigo Testamento. E olha o que Deus fala através de Jeremias para o povo de Israel, o povo do Antigo Testamento. Diz assim:
Quando tirei do Egito seus antepassados, nada lhes falei, nem lhes ordenei quanto a O que era um holocausto era um sacrifício. Vamos trazer para o nosso tempo. Holocausto seria mais ou menos o nosso tempo de louvor aqui, quando levantamos as mãos e adoramos a Deus. Ok? Deus está dizendo para Israel, quando vocês saíram do Egito, se você conhece a história, mesmo que você não tenha lido, talvez você chegou lá na Record, que Deus libertou o povo de Israel do Egito, e quando eles saíram lá do Egito, Deus está dizendo, olha, quando eu redimi vocês da escravidão egípcia, eu não falei nada sobre holocaustos. Não falei. Versículo de número 23, o seguinte, por favor, coloca. Deles, entretanto, esta ordem, lê comigo bem alta a ordem. Obedeçam-me e eu serei o seu Deus e vocês serão. Tem um problema aqui. Tem um problema. É que se você conhece a Bíblia, você poderia falar assim, Deus, eu posso te contestar. Porque você está dizendo que quando tirou o povo de Israel do Egito, o Senhor disse para eles que eles não te oferecessem holocaustos, mas não é verdade. Porque na Bíblia o povo de Israel sai do Egito no livro do Êxodo. E o livro seguinte na Bíblia é Levítico. E Levítico está cheio de normas e regras sobre sacrifícios. Então o Senhor, quando tirou o povo de Israel do Egito, ordenou sacrifício sim. Como é que a gente resolve esse problema? Será que Deus está se contradizendo? Será que lá no Levítico ele ordenou e agora em Jeremias ele está falando, eu não ordenei? Sabe briga de casal? Que um diz para o outro assim, eu não falei, falou, está aqui gravado nas câmeras. Olha para mim, eu vou te explicar o que é que Deus está querendo falar. Deus, ele havia ordenado sim sacrifícios, ele havia ordenado sim rituais, ele havia ordenado esses holocaustos, mas Deus, ele ordenou o ritual, escuta, olha para mim para você compreender, Deus ordena o ritual, não por causa do ritual, Deus ordena o ritual porque o ritual é pedagógico. Ele ordena o ritual porque através do ritual, a pessoa ela acessa compreensões acerca das realidades espirituais. Por exemplo, quando a pessoa ia ao templo e ela oferecia um sacrifício, o que é que ela começava a compreender? Ela começava a compreender que quando eu peco, quando eu erro, aquilo gera morte. Não necessariamente morte física, mas morte de um relacionamento, morte de valores, morte de alguém que eu amo. Você está entendendo? O ritual, ele não era para ter uma finalidade em si mesmo, ele era um meio, ele era uma escola, ele era uma maneira em que Deus ensinava o seu povo as coisas que de fato importam, que é a vontade dele, os princípios dele. Então o que Deus está dizendo é o seguinte, ei, eu dei os rituais para vocês, para que vocês usassem esses rituais como meio de me conhecer, meio de me adorar, meio de se aproximar de mim, meio de serem transformados nas vossas consciências, mas vocês transformaram o que deveria ser meio em um fim, e é isso que eu não queria. O que eu sempre quis é que vocês me obedecessem. Então, gente, a gente não vem para a igreja praticar um pontinho da lista de Deus, porque às vezes a gente pensa assim, quando a gente entrar lá nos portões da Nova Jerusalém, vai estar lá o anjo falando, 5 faltas. Aquele domingo que você foi para a praia, ficou meio cansado, está aqui, ó, tudo registrado pelo Miguel. Vai para aquela fila ali, ó, a fila dos mais ou menos, essa daqui é a fila dos comprometidos. Não é assim que funciona, não. Deus não está se importando, entendo o que eu vou falar, Deus não está se importando com como é que está a sua leitura bíblica, como é que está a sua ida para a igreja, não é isso. O que Deus está se importando é o seguinte, ei, se você for para a igreja apenas por ir, se você ler a Bíblia apenas por ler, não está fazendo o sentido que eu intencionei para essas disciplinas. Você precisa viver isso, experimentar Deus aqui no culto, aí na Bíblia, aí na oração, como é um meio de encontrar Deus, A gente não pode ser conhecido como o povo que vai para o culto. A gente precisa ser conhecido como o povo que caminha com Deus,
que carrega a presença de Deus. Não é para as pessoas que nos conhecem falar assim, de fato, todo domingo ela vai lá para aquela igreja. Que diferença faz? Não sei. Não é isso. Pelo contrário. É para ser mais ou menos assim, eu acho que tem alguma coisa diferente lá, porque eu tenho visto. Que tem algo mudando ali. Tem algo mudando ali. Eu não concordo com tudo aquilo que ela crê, eu não concordo com tudo aquilo que ele crê, mas eu não consigo negar que o que ela está vivendo é real, o que ela está vivendo é transformador, o que ela está vivendo é genuíno, o que ela está vivendo é somente explicado por esse tal Espírito Santo. Então, esse é o nosso primeiro ponto. A falsa religião, meros rituais. A verdadeira religião, prática da palavra. Agora, segundo ponto é que a falsa religião, ela é algo que nos escraviza, mas segundo a Bíblia, a verdadeira religião é um coração transformado. Fale comigo, coração transformado. Olhe para mim, versículo 25, projete para mim, por favor, daquele texto. O verso 25 diz assim, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, eu quero que você leia essas próximas palavras comigo, pode ser? Todos juntos. A lei perfeita, diga comigo, que traz a liberdade para tudo. Tiago está dizendo que a lei de Deus, ela traz a liberdade. Isso daí deveria desconstruir alguns paradigmas que nós carregamos. Paradigmas do tipo, essa parada de religião, acaba com o nosso barato. Esse negócio de Deus, de Jesus, achata a vida da pessoa, oprime a vida da pessoa. Parece que a pessoa, olha, eu conheci um amigo, ele entregou a vida a Jesus, parece que dali em diante, 24 horas por dia, ele chupava um limão azedo. Não é isso, tem nada a ver. Segundo Tiago, o povo mais livre que é para existir no planeta Terra, é um povo que atenta, que vive, que pratica a lei de Deus. Nós temos essa compreensão de que assim, a lei de Deus, ela oprime, ela escraviza, ela... Não. As regras humanas, sim. A falsa religião, sim. As religiosidades, sim. A lei de Deus, ela potencializa a sua vida. Ela maximiza a sua vida. Ela amplia a sua vida. Ela impulsiona a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, você foi criado por alguém que deixou o manual. E eu não sei quantos aqui já compraram uma coisa que você olhou e disse assim, como é que eu vou montar sem um manual? Quem aqui já passou pela experiência de comprar uma coisa, essa coisa depois de um tempo quebrar, e você procurar pelo manual, e você lembrou que jogou o manual no lixo? Hoje em dia, ainda bem que o YouTube fala tudo. Você joga lá, marca a versão, não é assim que funciona? Mas tem gente aqui que é da época ainda dos manuais. Você guardava aquele manualzinho lá, porque se der um problema, alguma coisa, tem lá o manual. Esse manual aqui foi feito pelo seu Criador. Essa palavra pode ser antiga, mas ela ainda é relevante. Essa palavra pode ser antiga, mas ela ainda cura, ela ainda liberta, ela ainda transforma. Essa palavra pode ser antiga, mas ela ainda restaura o ser humano. Essa palavra é antiga, mas ela ainda levanta aquele que está caído. Essa palavra é antiga, mas ela ainda concede visão aos cegos. Essa palavra é antiga, mas ela ainda devolve vida ao pecador. Essa palavra é antiga, mas ainda ela restaura casamentos, ela restaura famílias. Essa palavra é antiga, mas não perdeu a validade. Pensa comigo, a nossa geração é uma coisa interessante. A nossa geração, a geração mais empoderada que existe. Mais empoderada que existe. A geração mais empoderada, mais dona de si mesma. Mais meu corpo, minhas regras, minha vida, minhas regras. Mais assim, quebradora de tabus, mais chuta o pau da barraca. A nossa geração, a geração mais politicamente correta. A nossa geração mais cheia de autonomia, mais transgressora, ou eu diria assim, opositora a qualquer coisa que
pareça com conservadorismo. Não, isso aí é coisa obsoleta, antiquada, que meu avô vivia. A nossa geração, a geração mais solteira que existe, mais sem filhos que existe, mas não quero compromissos que existe, eu quero ser livre do meu jeito. A nossa geração, a geração mais, eu quero felicidade do meu jeito, se não faz mal a ninguém, está tudo certo. A nossa geração é também a geração mais depressiva, mais ansiosa, mais dependente de medicamentos. É a geração que mais inunda os consultórios terapêuticos, os consultórios psiquiátricos. É a mesma geração que se encontra nas coberturas dos prédios, querendo tirar a própria vida. É a mesma geração que não consegue dormir sem um potinho, sem uma pílula, sem um comprimido. É a mesma geração, é a mesma geração. Onde é que está essa liberdade? Onde é que está essa liberdade? Porque na tentativa de destruir os cárceres externos, nós construímos cárceres internos. E quando o cárcere, quando a prisão é interna, quem nos livrará dela? Foi a pergunta do Paulo em Romanos capítulo 7. Mas ele disse: louvado seja Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que me livra do corpo dessa morte. Romanos capítulo 7, porque se você conhecer o Filho, diz assim a palavra de Deus, e a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente serás livre. 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 A nossa geração, minha gente, ela é escrava, preste bem atenção nisso, para não dar um nó na sua cabeça. Ela é escrava da ausência de limites. Da ausência de limites. Não coloque limites em mim, não coloque limites em mim. Não digo que é o certo. Não queira vir para cima de mim com absolutos. Não queira. Não, isso aí é a sua opinião, é o que você acha, mas eu tenho a minha opinião. É escrava da ausência de limites. É aquela história do rapaz que chegou para o amigo e disse: ei amigo, essa parada de você seguir Jesus, limita tanto a tua vida, né? Você não pode fazer um monte de coisa, não pode. E o amigo então virou para o outro e disse assim: não, você não está entendendo. Eu acho que o teu conceito de liberdade está bagunçado. Porque liberdade não é fazer tudo que se quer. Liberdade é ter o poder de não fazer aquilo que não se quer fazer. Você conhece alguém verdadeiramente livre? Não quando você encontra alguém que faz tudo aquilo que quer. Porque isso todo ser humano faz. Aliás, não precisa nem ser humano, um mamífero, um cachorro faz. Se ele quer latir, ele late. Se ele quer morder, ele morde. Fazer o que se quer fazer o que se quer está no campo do ordinário, do comum. Perdoe-me o uso da expressão, mas no campo do medíocre. Agora, o sobreexcelente é ter o poder de não fazer aquilo que não se quer. Dentro de mim eu até gostaria, mas sabe de uma coisa? Eu tenho princípios e valores que falam para mim que isso não é o que Deus deseja para mim. E pela graça e pelo poder do Espírito Santo, eu posso dizer: eu não quero. Eu não quero. Há um equívoco que muitas pessoas têm sobre a relação de Jesus com a lei de Deus. Com a lei. Há pessoas que falam coisas como: Jesus, ele aboliu a lei. Bom, não é bem assim. A relação de Jesus com a lei. Eu não vou entrar nesse assunto, mas eu preciso apenas tocar nele para chegar onde eu quero. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. A relação de Jesus com a lei. Primeiro, Jesus, ele cumpriu a lei. Porque toda a lei do Antigo Testamento em Cristo foi cumprida. Refiro-me à lei chamada cerimonial. A lei do Antigo Testamento, ela era baseada em sacrifícios, sacerdotes e santuário. Jesus é o perfeito sacrifício, é o perfeito sacerdote, é o perfeito santuário. Done, está consumado, tetelestai. Segundo, Jesus, ele reinterpretou a lei.
Na sua época, as pessoas pegavam o Antigo Testamento e interpretavam de uma maneira equivocada. Jesus reinterpreta. E quando ele reinterpreta a lei, ele tira a lei de Deus do exterior e traz para o interior. Daí ele diz o seguinte: se no seu coração você cobiçar uma mulher que não é sua, já cometeu adultério. Ora, na sua época, achavam as pessoas, para cometer adultério é preciso deitar-se com a mulher. Na ótica de Jesus, não. No coração você já concebeu o pecado. Porque a cama não está lá, a cama está aqui. Veja, Jesus ele reinterpreta a lei. Mas a terceira coisa que você precisa compreender é que Jesus, ele nos deu poder para nós cumprirmos os princípios atemporais e eternos dessa lei. Que princípios atemporais e eternos são esses? São princípios que não dependem de cultura, de época, de pacto, de aliança, de nada. Exemplo, não matarás, irmão, não matarás foi pecado lá no Antigo Testamento e é pecado até hoje. Não cobiçarás foi pecado lá atrás e é pecado até hoje. Esses princípios atemporais, esses princípios morais de Deus. Pois então, você recebeu de Deus, se você entregou sua vida a Cristo, você recebeu de Deus o poder que você precisa para viver à altura deles. Esse poder se chama Espírito Santo de... Por que eu estou fazendo essa viagem explicando tudo isso? Para você entender que seguir a Jesus não é viver uma vida sem princípios e referências. Seguir a Jesus é ganhar o poder necessário para cumprir os princípios e referências de Deus para nós. Por que isso? Porque Deus precisa? Não, porque você precisa. Porque você sem limite se torna o teu próprio demônio. Você sem limites não precisa de inferno. Você sem limites se torna o teu próprio diabo. Mas você, respeitando os limites e princípios de Deus, se torna cooperador com Deus na obra que Ele tem para a sua vida. Então hoje, se você está aqui dizendo, pastor, eu quero viver esses princípios de Deus para mim, diga, Espírito Santo, eu preciso de Ti. É isso. Ele é o poder. Ele é a força. Romanos capítulo 8. É pelo Espírito, é pelo Espírito, é pelo Espírito, é pelo Espírito Santo. Eu tenho mais 2 pontos, me acompanha. Terceira e penúltima diferença é a seguinte. Diz a Bíblia aqui, no versículo 26 e 27, Tiago ainda falando. No versículo 27, para ser mais preciso. Que a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Fale comigo, cuidar de quem precisa. Terceira diferença é que a falsa religião é sobre olhar para si mesmo, mas segundo a Bíblia, a verdadeira religião é sobre amar a Deus e servir. Deus, minha gente, Ele não é amado com as minhas mãos erguidas, Senhor, eu te amo. Estou aqui, meu Deus, eu te amo. Ele olha para nós e diz, você me ama? Então faz o seguinte, já que eu, Deus, por definição, sou autossuficiente e não preciso de nada, procura alguém que precisa de alguma coisa, seja de um consolo, de uma palavra, de um abraço, de uma ajuda, de um auxílio, de um olhar, seja do que for, vai lá. Porque em servindo Ele, você estará me servindo. Em abençoando Ele, você estará me bendizendo. É por isso que o nosso culto, ele não é de domingo, ele começa no domingo, quem está entendendo? É por isso que o nosso culto não é aqui 18 horas, meu querido. O nosso culto começa às 18 horas. A gente está aqui adorando a Deus, recebendo da vida de Deus, sendo ministrado pelo poder do Espírito Santo, para que o verdadeiro culto possa ser prestado do lado de fora, porque se não tem culto lá fora, não tem culto aqui dentro. Se não tem culto lá, se não tem culto na tua casa, na tua família, na tua empresa, no lugar que você trabalha, se o povo que te conhece, que mora com você, que anda com você, não participa desse culto que você promove, o culto da vida, o culto que nós prestamos aqui é hipócrita, né? É hipócrita, porque Deus é amado
nas nossas atitudes de amor e de serviço ao próximo. Eu poderia citar vários textos, eu poderia citar toda a carta de 1 João quase, 1 João capítulo 3, 1 João capítulo 4, nós poderíamos ler a parábola que Jesus conta em Mateus capítulo 25, quando ele diz que no último dia, quando o Filho do Homem voltar para o grande juízo final, ele separará ovelhas e bodes, e o critério que ele vai usar para separar ovelhas de bodes é um só. Para as ovelhas ele dirá obrigado, porque quando eu tive fome vocês me deram de comer, quando eu tive sede vocês me deram de beber, quando eu estava nu vocês me vestiram, quando eu estava preso vocês me visitaram. Agora vocês, eu chamo de bode, nome feio, né? Bode, Jesus que falou. Porque quando eu estive preso, você não me visitou, eu estava com sede, você não se mobilizou, eu tinha fome, enfim, eu estava nu. Senhor, quando o Senhor estava com fome? Quando o Senhor estava com sede? Nu, quando é que isso se deu? E dirá o Senhor Jesus: quando vocês fizeram para um desses pequeninos, vocês fizeram a mim. Porque Cristo vem a nós todos os dias na face do nosso semelhante. E a quarta e última diferença entre a falsa e a verdadeira religião está aqui, no final do verso 27, ponha para mim. Ele diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, e de qualquer pessoa, quem quer que seja o nosso próximo, que necessite do nosso cuidado. Mas ele diz também assim, no verso 27, e não se deixar corromper pelo mundo. Você pode ler isso comigo bem alto? E não se deixar corromper pelo mundo. Ou seja, aqui por último, eu diferencio assim: a falsa religião é viver do jeito que queremos, a verdadeira religião é viver do jeito que Deus quer. Por que isso? Porque o mundo que Tiago cita aqui, esse não se deixe corromper pelo mundo, o mundo que ele fala, esse mundo, é o sistema do nosso mundo, é o sistema de valores do nosso mundo, é o sistema que 1 João capítulo 2 descreve sendo sustentado por um tripé: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. É um sistema, é um conjunto de valores. O mundo, minha gente, o mundo, esse mundo, não é o planeta Terra, é esse. Isso é muito importante eu falar, por quê? Porque tem gente que acha que o mundo é tudo que existe no planeta Terra. Eu conheço gente que se diz discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, mas também não faz nada. Veste essa calça, não, é do capeta. Esse tênis, Satanás. Futebol, a bola, a cabeça do cão. Já ouvi isso, conheço. Já ouviu esse negócio? Mas por que isso? Por quê? Porque a pessoa pensa que mundo é planeta Terra. Então, no caso, ela tem que pegar o quê? Uma nave e ir para Marte. Em Marte será salva quem perseverar até o fim. O fato é, mundo aqui é sistema de valores. E por isso que fica ainda mais, eu diria, dificultoso discernir o que é mundo e o que é mundo. Mundo, planeta e mundo, sistema. Porque Jesus, ele orou lá no Getsemane, na sua oração sacerdotal, em João 17, Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, eu peço que o Senhor os livre do mal. Oração de Jesus. Ele nunca orou para você procurar uma caverna, ficar lá dentro até que ele volte. Não, ele quer que você viva, trabalhe, construa, que você ganhe, que você conquista, que você estude, que você se relacione, que você invada, que você se infiltre nas esferas da sociedade. Mas a oração de Jesus é: Pai, guarda o coração deles do mal e do maligno, guarda eles daquilo que está disseminado no nosso mundo como normal e que na verdade é comum, mas não é normal.
Querido, normal é o reino de Deus, normal é a vontade de Deus, porque o reino de Deus é o mundo como o mundo deveria ser, o reino de Deus é a vontade de Deus consumada, o normal é o que Deus gosta, é o que Deus aprova, é o que Deus quer, é o que Deus diz, é isso é normal. O nosso mundo, ele se acostumou em chamar de normal o que é comum. O que é comum. E os dias que estão adiante de nós são ainda mais desafiadores. Ainda mais desafiadores. Porque cada vez mais o cerco vai apertar. E quem quiser seguir a Jesus Cristo, quem quiser fazer de Jesus o Senhor e Salvador da sua vida, terá que ter mais firmeza, mais convicção, mais discernimento. Porque as coisas estão deixando de ser preto e branco, começando a ser cada vez mais cinzas. Nós precisamos desse discernimento e dessa sabedoria que vem de Deus. Eu quero concluir dizendo para você o que Tiago diz, e na verdade, para ser mais específico, o que João fala, em 1 de João capítulo 2, quando ele diz que tudo que há no mundo, a cobiça da carne e dos olhos, a soberba da vida, isso não procede do Pai, isso vem do mundo. Ele no final diz assim: mas aquele que faz a vontade de Deus, fale assim comigo, permanece para sempre. Eu tenho um convite para você hoje, que na verdade é um convite / desafio, e com isso eu encerro. O meu convite / desafio para você é: renda-se à vontade de Deus. Ouse acreditar que a vontade de Deus é de fato boa, perfeita e agradável. Ouse acreditar que o caminho de Deus é melhor do que o seu, que o jeito de Deus é superior ao seu. Ouse acreditar que a mentalidade do céu dá muito mais certo do que a mentalidade da terra. Ouse acreditar que sua vida nas mãos de Deus é o melhor que ela pode ser. Que você, caminhando na vontade de Deus, é a sua melhor versão. Que a vontade de Deus, ela não destrói o que é bom, não. Ela elimina o que é vil, para que apareça, cresça, se manifeste o que é nobre, bom, puro, justo, verdadeiro, santo e abençoador na sua vida. Ouse colocar sua vida nas mãos de Jesus e falar: sabe, Senhor, eu quero que essa queda de braços que acontece no meu coração, porque no coração de todo ser humano tem uma queda de braço, é o seu braço e o braço do Espírito Santo, e você puxa de um lado e o Espírito Santo puxa para outro, e ele te chama para um lado e a tua vontade te carrega para outro. Hoje, ouse parar de fazer força. Essa é a definição de se render. É parar de fazer força contrária. É parar de resistir. É dizer: Espírito Santo, está aqui. Faz o que o Senhor quiser. Eu me rendo à tua vontade. Eu me rendo ao teu querer. Porque a vida com Jesus, minha gente, a vida com Deus, a verdadeira religião, não é a vida construída em regras frias e mortas, sem gosto, sem sabor, sem vitalidade, sem não. A vida com Deus é uma vida empolgante, é uma vida excitante, é uma vida cheia de sabor, é uma vida em que os nossos prazeres não são pontuais, é uma vida em que as nossas alegrias, elas não são momentâneas, pelo contrário, é uma vida em que talvez problemas cheguem e certas coisas não deem certo, mas é uma vida em que nós, enquanto seres humanos, enquanto gente, damos certo. Renda-se à vontade de Deus. Eu queria convidar você para ficar de pé enquanto as luzes se apagam.